Talvez seja necessário. Não, eu tenho slide, eu só queria o senhor deu exemplo da... O que eu fiz, né? Foi. Deixa eu ver se eu faço aqui agora. Eu vou repetir aqui. Até eu vejo se a minha mesa está funcionando. Deixa eu ver se vai dar certinho. Vamos ver se é assim. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Professor, boa noite. Boa noite. Pode falar. Eu sou Fernanda, do curso de Contabilidade. Minha colega, Edilane, disse que não pode estar presente, pois ela está com a filha no hospital. Aí ela mandou avisar para o senhor, viu? Pronto, tudo bem. Obrigada. Tá bom, obrigado também por avisar. Olha só, gente, para quem não viu essa questão, eu vou tentar fazer aqui na mesa. Ela está um pouco rebelde, mas vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui eu mantive, ó, o 1/5 elevado a x. E aqui eu transformei esse raiz de 5 em 5 elevado a meio. Aí eu acho que o caminho mais rápido, para a gente não ter que transformar esse x aqui, ó, em negativo, colocar 1 aqui embaixo e inverte isso. Então vai ficar assim, ó, 1/5 elevado a x. E do outro lado inverte. Vai ficar 1/5. Quando a gente inverte, a gente troca o sinal do expoente. Menos 1/2. Aí fica fácil, né? X igual a menos 1/2. Solução. Menos 1/2. Foi assim que eu fiz a questão. Aí vocês podem copiar dessa forma. Da forma que está no slide, está diferente. Na forma que está no slide, eu inverti o primeiro membro. Aí ficou menos x, eu tive que multiplicar por menos 1. E foi assim. Tudo bem? Vou seguir, viu? Dá um print aí na tela. Pra gente não demorar muito. Tudo certinho? Só um instante, professor. Pronto. Está muito fraca. E aí, podemos? Sim. Então, estou indo. Tá aí. E estamos aqui. Vocês copiaram essas letras? Copiei. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber na letra A, acho que aqui já deve ter, qual seria o primeiro passo para resolver essa questão? Essa questão está na prova. Primeira questão da prova. O que é que você faria? Eu esqueci o nome do que é que faz, mas coloca uma barrinha e vai dividindo. Como é o nome daquilo ali? Fatorar. É. Tem que fatorar. Tem que fatorar quem? 625. 625. Pronto, já botei a barrinha. 625 é por quanto? 5. Por 5. 5. Vai dar quanto? 125. 125, que é por 5. 5 por 5. 5 por 5. Que dá 1. Tudo bem? Tudo. Então, nós temos 5 quantas vezes? 4. 4. Então, olha como é que vai ficar aí. Tudo bem até aí? Tudo. Aí tem uma coisa, galera, que tem alunos que entendem, tem alunos que ainda ficam um pouco em dúvida quando eu faço isso. Que é o seguinte, eu tenho 1 sobre 5 elevado à quarta. Isso aqui é igualzinho a isso, ó. 1 sobre 5 elevado à quarta. Vocês compreendem isso? Que essa parte de cá
É igualzinho a essa parte de cá? Mas o 4, quando ele tá ali embaixo, ele tá multiplicando 1 também? Não. Não Porque é quando tá isso. fora, tá, né? É assim, ó. É por causa do seguinte. O 1, isso aqui que eu tenho, é a mesma coisa de eu ter 1 elevado à quarta e 5 elevado à quarta. Porque o 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. Então, eu posso pegar esses dois expoentes e colocar num só. Então, isso só vale quando é o 1, né? Quando Exatamente. tá um junto com o outro. Exatamente. Matou a charada. Todas as vezes que eu tenho 1 sobre qualquer número elevado a uma potência, eu posso distribuir esse expoente para os dois. Vou dar um exemplo aqui do lado, só para a gente ficar craque nisso. Se eu tiver 1 elevado a 2 à quinta, por exemplo, eu posso dizer que isso é igual a quê? 1 sobre 2 elevado à quinta. Perfeito. Mas se aí, professor, no caso, o 1 não fosse 1, fosse 2, eu ia fazer como? O elevado. 2 já não poderia fazer isso. Então, eu ia deixar do jeito que está aí? 2 ia deixar do jeito que está. Tá. Isso só vale para o 1. Pronto. Por que isso é importante para a gente? Porque vai igualar as bases. Eu vou ficar do lado de cá, eu vou fazer na mão, porque sempre me dá uma sensação de fazer ao vivo. Vai ficar assim, 1/5 elevado a x igual a 1/5, desculpem, elevado a x, e aqui 1/5 elevado a quarta. Entende? Ou não? Entendeu esse passo aí que eu dei? Eu entendi. Aí agora, x igual a 4. Acabou. E a solução? 4. Então é fundamental a gente entender isso aqui. Isso aqui, essa passagem aqui é fundamental. É isso. Beleza? Dá um print aí nessa tela. E quem tiver dúvida pode falar, pode ligar o microfone e falar. Eu só tô achando estranho escuro aqui, o meu quarto tá escuro pra caramba. Não sei se vocês estão vendo essa escuridão. Não está trabalhando não, professor, porque... A gente só vai ver o slide, rapaz. Ah, então tá beleza. Mas não está escuro, não. Você quer pizza? Professor, mas se a gente não fosse colocar esse 4 lá fora, teria algum problema? Teria que fazer de outra forma, né? Boa pergunta, né? Teria algum problema? Para mim, o único problema é você reconhecer que você está com as bases iguais. Entendeu? Tá igual, tá show. Maiane, como foi a pergunta? Porque você poderia olhar e não ver essas bases iguais. Uhum. Se eu não estiver enganado, eu fiz de outra forma no slide. Eu acho que eu inverti tanto um lado quanto o outro. Porque nem sempre é fácil para o estudante perceber que isso é igual a isso. Então, para mim, às vezes é mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Inverter esse lado, dizer que é 5 elevado a menos x, e inverter o outro lado, dizer que é 5 elevado a menos 4. Porque o aluno está entendendo que eu inverti, quando eu inverto a base, eu tenho que transformar o expoente negativo. Aí aqui vai ficar menos x igual a menos 4. Quando eu multiplico por menos 1, fica x igual a 4. Só que a gente escreveu mais linhas. Mas isso é independente de ter um em cima ou qualquer outro número, né? Exato, isso é independente. Só que se fosse 2, olha só. Por exemplo, se eu estou com 2, fazendo aqui, viu? 5 a quarta, quando eu inverto, lembrar que fica 5 a menos 4 e aqui fica 2. Entendeu? Tem que tomar esses cuidados. Deixa eu fazer aqui. Mas nesse exemplo do senhor, a gente não inverteu, é porque não precisou, né? Se tivesse Não. 2 dos dois lados, 2/5 em um lado e 2/5 sobre 4 do outro, ia precisar fazer isso que o senhor acabou de fazer? A gente tem que tomar cuidado que essa propriedade aqui, ó, que eu falei, ela só é válida
para o 1. Uhum. Se aí fosse um 2, a gente não conseguiria pegar esse expoente e botar colocar para pros fora, dois. não. Certo? Só para ficar bem claro isso, para a gente não se atrapalhar quanto a isso. Vamos para outra questão? Vamos para a letra B? Vou botar a letra B aqui. Letra B, galera. Qual seria o primeiro passo aí? Primeiro passo. O que é que vocês fariam? Esperando a sugestão de vocês. Passo 1. Esse aí eu não sei não, é o que eu ia perguntar para o senhor fazer mesmo, pedir. Com vírgula. Correr a vírgula. Para onde? Correr a vírgula, eu acho que você está querendo dizer que é transformar isso aqui em potência de 10, né? Por exemplo, 0,1 é 10 elevado a menos 1. Isso. E 0,01 é a mesma coisa de 10 elevado a 2. Dois, Menos não. 2. Menos 2. Lembrar que tem 2 zeros à esquerda, menos 2. 1 zero à esquerda, menos 1. Então, aqui a gente pode dizer que é 10 elevado a menos 1, elevado a x. E aqui a gente pode dizer que é 10 elevado a menos 2. Isso aqui é potência de potência, ó, vai ficar 10 elevado a menos x. E do lado de cá, 10 elevado a menos 2. Bases iguais, eu faço o que com os expoentes? Igual. Igual. Menos x igual a menos 2. Multiplica por menos 1. X igual a 2. Solução 2. Professor, Pode falar. o senhor podia, por favor, repetir essa letra B? Repetindo. 0,1, ó, vou fazer aqui de novo. 0,1, você tem um zero à esquerda. Então é 10 a menos 1. 0,01, você tem 2 zeros à esquerda. 10 a menos 2. Ah, e se eu tivesse 0,00001, seria o quê? Me- 10 elevado a menos 5. Isso, 10 a menos 5. Ah, e se eu tivesse 1,0000, isso aqui seria o quê? 10 elevado a 4? 10 elevado a 4. Muito bem. Certo? Então, o primeiro passo é transformar em potência de 10. Então, eu peguei esse 0,1 aqui, ó. Só que esse 0,1 está elevado a x. Então, eu botei 10 a menos 1, que é isso aqui. Aonde? Aqui, a 4. Tem 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ô, professor, agora o exemplo do slide tá... A resposta está diferente. Tudo diferente? Pode ser que esteja errado. Não está negativo, não. Pode ser que esteja errado. Ficou 1 sobre 10 elevado a x igual a 1 sobre 100. 1 sobre 10 elevado a x é igual a 1 sobre 100. Sim, pode ser também. Eu posso fazer dessa forma também. Deixa eu só reexplicar esse aqui. 0,1, 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Elevado a x. Menos 1 vezes x, menos x. Aqui, 10 elevado a menos 2. Então, 10 elevado a menos x é igual a 10 elevado a menos 2. Menos x é igual a menos 2. Multiplica por menos 1, x igual a 2. Se eu fizer igual o slide, eu posso fazer o seguinte. 0,1 também é 1 sobre 10. Posso chamar isso de 1 sobre 10 elevado a x. Enquanto que o lado de cá vai ficar 1 sobre 100. Certo? 1 sobre 100 é a mesma coisa, olha só. 1 sobre 100 é a mesma coisa de 1 sobre 10 ao quadrado. Aí a gente vai fazer aquela mesma jogada, ó. Aquela mesma jogada, ó. Como aqui tem 2 e aqui é 1, eu posso dizer que isso é a mesma coisa de 1 sobre 10 elevado a x, e do lado de cá, 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Igual aquele exemplo que eu já expliquei. Esse 2 daqui pode ir para os 2, porque aqui é 1.
E aqui x é igual a 2. Isso, eu gostei dessa. Então, é a mesma coisa. Eita, peraí, que aqui o meu Porque, como eu estou fazendo, às vezes eu não estou com a memória de como eu fiz no slide. Mas o importante é a gente ter essa É bom que o senhor mostre outras possibilidades. versatilidade. Vou falar. Não entendi. Não. Dois resultados diferentes? Peraí. Diga aí, o que é que você está querendo que eu faça aqui? Diga aí. Sim. O que é que tem? Peraí. Vai ficar 0,1 elevado a x igual a... Se eu correr a vírgula uma vez aqui... Não, mas você acha que se eu correr a vírgula uma vez... Peraí, se eu correr a vírgula uma vez aqui... É porque assim... eu não estou... Esse raciocínio que você está colocando, na verdade, na matemática não existe, não. De você dizer que 0, eu tenho 0,01. Isso aqui não é a mesma coisa de 0,1 elevado a quanto você falou? Menos 1, é? Você correu a vírgula para a direita. Mas quando você corre a vírgula daqui para aqui, você está fazendo o quê? Você está multiplicando. Mas você está multiplicando por 10, né, não? Aqui? Você está dizendo? Porque assim, ó, eu entendo assim, ó, 0,01, isso aqui é 1 sobre 100, certo? Isso aqui é 10 a menos 2, certo? Se eu correr a vírgula uma vez para cá, se eu correr a vírgula uma vez para cá, é como se eu estivesse multiplicando por 10. E por que eu vou correr essa vírgula para cá? Essa é a minha pergunta. Por que eu vou correr a vírgula para cá? Mas, assim, por que eu resolvi correr essa vírgula para cá? O que me fez fazer isso? É isso que eu estou dizendo. Mas do lado de que eu não fiz nada. Tá entendendo? Eu não posso, de uma forma assim, resolvi passar essa vírgula daqui para aqui. Eu não posso fazer isso. Agora, se você dissesse assim, eu vou multiplicar por 10 esse membro e esse membro, aí eu posso fazer, porque é uma igualdade. Eu posso multiplicar por 10 de um lado e multiplicar por 10 do outro. Eu até pensei que você estava querendo fazer isso. Porque passar a vírgula daqui para aqui é você multiplicar por 10. Só que você só pode fazer isso de um lado se você fizer isso do outro. Numa equação, você não pode resolver assim, eu acho, para mim, é confortável, eu quero que esse número, que é 0,01, vire 0,1. E aí, eu acho que eu devo passar essa vírgula daqui para aqui. Matematicamente, a gente não pode fazer isso. Tudo que você fizer numa equação é assim, tudo que você fizer de um lado da equação, você tem que fazer do outro. Senão você desequilibra a equação. Você não pode só fazer aquilo porque aquilo é melhor para você, para o seu cálculo. Observe que quando eu fiz, só apagando aqui, quando eu fiz isso aqui, desse lado aqui, nesse cantinho aqui, vou tirar essa borracha. Sai borracha. Quando eu fiz isso aqui, eu não estou modificando o número, não. 0,1 é 10 a menos 1, sempre. 0,01 é 10 elevado a menos 2, sempre. Eu não estou correndo vírgula, não estou mudando nada. Eu só estou escrevendo esse número de outra forma. Isso.
Sim. Ia ficar 1 de um lado e 1 sobre 10 do outro. Só que você não pode fazer isso porque ali tem x. Só tem esse detalhe. Deixa eu... Eu entendi o que você quer fazer. Não sei por que a borracha não quer sair. Vamos botar a caneta. Pronto. Olha só o que você tá falando para mim. Vou escrever aqui, ó. 1 sobre 10 elevado a x de um lado. E do outro lado, 1 sobre 100. Até aí, beleza. Vou até isolar. Até aqui, beleza. Aí você está sugerindo cortar esse zero com esse zero. Sabe por que não pode? Porque esse 10 está elevado a x. Por isso que não pode. Eu não posso fazer essa simplificação. Porque esse 1 sobre 10 está elevado a x. Se não tivesse elevado a x, você podia fazer isso tranquilo. É só isso que está impedindo você fazer essa simplificação. Certo? Mas beleza. E aí, galera? Tudo certinho? Vamos seguir? Certo, professor. Já tirei o print aqui, a galera tirou aí, sabe dizer? Vamos lá. Aqui ainda tem a letra C. Eu vou apagar aqui desse lado. Vou apagar isso aqui. Vamos lá, vou botar a letra... Vou botar aqui a letra C. Olha que no slide eu já fiz diferente também. Vamos lá, letra C, gente. O que é que você acha que a gente deve fazer nessa letra C? Deixa eu colocar ela aqui. Letra C. Qual o primeiro passo? Botar a barrinha de novo. Botar a barrinha? É, para dividir. Será que precisa botar a barrinha? Igualar as bases. Igualar as bases. Para igualar as bases aí, eu acho que não precisa barrinha, não. Não precisa barrinha, não. Sabe por quê? Porque eu vou colocar potências de 10. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso escrever como isso. 10 elevado a quinta. Pronto. Então vai ficar, ó, 10 elevado a 3x aqui. E aqui 10 elevado a quinta. E agora? 3x igual a 5. 3x igual a 5. X igual a 5 sobre 3. Solução 5 sobre 3. Certo? Então não precisou fatorar. Beleza, gente? Beleza. Dá um print aí. Não sei se tem mais alguma questão de equação exponencial. Ô, professor, tem aquela que você pediu pra gente fazer em casa. Sim. E tem uma que eu não consegui fazer. Como ela? 5. Pera, deixa eu tirar a foto dessa primeiro. Tira a foto aí, deixa eu botar um slide em branco. Pronto. Então, vou botar um slide em branco aqui para você me dizer. Vai, diga aí. 5 elevado a x ao quadrado. 5 elevado a x ao quadrado. Menos 2x. Em cima ainda. Menos 2x. Igual a 125. Igual a 125. Isso. E você não fez essa por quê? Eu fiz, só que aí ficou um resultado que eu não sabia se eu deveria fazer. Foi o que você fez aí? 5x, fatorei, né? O 125.
Liga aí. Eu também Aí só ficou- adorei, Paiane. Sim, eu sei o resultado. Agora aí. Por 5, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá Ao 1. cubo. Vai ficar 5 elevado a x ao quadrado menos 2x igual a 5 ao cubo. Isso aí. E agora? E aí, isso aí, eu parei aí? Não, aí vai. X ao quadrado menos 2x menos 2x igual a 3. E aí, teve uma questão que o senhor fez em Bhaskara, não foi? Só que aí, como não está igualado a zero, eu Se não você fiz puxar para cá, ó, Aí fica... você tem que puxar esse 3 para cá, ficar igualado a 0. Eu não vou nem usar a Bhaskara, eu vou usar aquele 2 números cuja soma dá 2 e 2 números cujo produto não, assim eu não sei não. Faça o jeito que eu sei, vá. é porque eu tô com preguiça. Aí, vamos lá, me ajudem. 2 números cuja soma dá 2 e cujo produto dá 1 mais 1. menos 3. Não faz isso aí, não. 3 Hoje, e menos professor, 1. eu também não sei, não. Deus me defenda. Isso aí. Espera aí que eu faço. X Eu linha vi, mas não aprendi, 3 e x duas linhas vai ser menos 1. Deixa eu fazer aqui do lado delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrar que o a é quem? 1. B é menos 2 e o c é menos 3. Então, delta vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta vai ser igual a 4 mais 12. Delta vai ser igual a 16. Raiz de delta vai ser 4. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. X vai ser igual a menos 2, mais ou menos 4, sobre 2 vezes 1. X' vai ser menos com menos mais 2, mais 4, sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que é igual a 3. X duas linhas vai ser 2 menos 4 sobre 2, que é menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Solução, menos 1 e 3. Peraí, mãe. Tá bom. Professor, uma pergunta. Viu? Diga. Pode falar, pode falar. Estou ouvindo. A estudante quer fazer a pergunta. Vige. Alguém fale comigo aí que eu não estou ouvindo mais nada agora. Oi. Pronto. Professor, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. É meu fone aqui que está ruim. Sim, eu percebi que o senhor não colocou mais o 5, o senhor só usou x elevado ao quadrado menos 2x igual ao 3. Isso. Porque o senhor fatorou, não foi? Aí pode Não, correr. porque as bases são iguais. Não é assim que a gente resolve? Quando as bases são iguais, ó, essa base aqui é igual a essa base aqui. Então, a gente iguala esse expoente aqui com esse expoente aqui. Não, entendi, mas pode correr o risco da base não ser igual depois da igualdade, porque o senhor fatorou aí deu esse valor e pode correr o risco de não ser igual. Se não for igual, a gente não tem como igualar os expoentes. Então, vamos dizer assim, que a ideia básica, a ideia-chave é você igualar as bases. Você só consegue igualar os expoentes quando as bases são iguais. Enquanto você não igualou, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa inconsistente. Você vai ter que fatorar, mexer, até que as bases fiquem iguais. Entendeu? Ô, professor, eu não entendi Sim, nada. obrigada. Peraí, eu não ouvi. Uma pessoa falou na frente da outra. Não entendi nada dessa questão. Essa questão, deixa eu voltar aqui.
Se você quer dar um print nela, Peraí. Ô, professor, esses quadradinhos aí que o senhor colocou me deixou foi mais braiada ainda. esqueça. Ô, professor, no X duas linhas, por que o senhor tirou menos do 2? Eu não tirei menos, não. A gente tá lá 2 menos 4. Isso. Quanto é 2 menos 4? Mas não tinha que ter um menos na frente? Ele não é menos 2? Não, ele é mais 2, em todas as duas situações. Porque é menos com menos. Menos. Ah, isso foi direto. Entendi. Menos com menos mais. Entendi o que o senhor fez. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui. Apagar o quadrado primeiro, né? Pra não deixar o povo confuso. É isso, eu buguei aqui por conta desse quadrado. Eu falei, deixa isso aqui sair de onda, sabe? Quadrado? O que é que vocês estão falando de quadrado? Os quadradinhos aqui que o senhor fez antes pra chegar até a... Pra não fazer a báscara. Mas básica vocês sabem fazer, né? Uhum. Então, matemática começa com a ideia. Tem que saber, quando você vai resolver uma questão, qual é o seu objetivo, para você conseguir traçar seu caminho. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você não vai saber como proceder. Então, o que é que eu quero? Qual é o meu objetivo? Igualar bases. Exatamente. Esse é o meu objetivo. Igualar a base. De um lado eu tenho o quê? 5x 5 elevado a x ao quadrado menos 2x. Do outro lado eu tenho 125. Isso. Então, as bases são o quê? Sim. diferentes. Diferentes. A gente vai igualar. Só que quando eu pego 125 e fatoro, eu percebo que 125 pode ser escrito na base 5. 125 é a mesma coisa de 5 elevado ao cubo. Então, de um lado ficou 5 elevado a x ao quadrado menos 2x, e do outro lado ficou 5 elevado ao cubo. Já consegui meu primeiro objetivo, que é igualar as bases. Todas as vezes que eu tenho as bases iguais, eu posso igualar o quê? Os expoentes. Quem é o primeiro expoente? Quem é o primeiro expoente? X ao quadrado menos 2x. X ao quadrado menos 2x. E quem é o segundo expoente? 3. 3. Equação do segundo grau. Você tem que pegar isso aqui e puxar, ó. Daqui em diante é equação do segundo grau. Isso aqui você tem que saber fazer. Aí lá pelas tantas, quando você fizer tudo certinho, um x' vai dar menos 1 e o outro vai dar 3. Solução, menos 1 e 3. Professor, Entendeu? quando tem multiplicação, eu também não sei fazer, não. Como assim? E outra questão que é assim, é A 10 gente vezes fez uma, agora a primeira questão que eu fiz, tinha multiplicação. Deixa eu olhar aqui. Eu achei fácil e não tirei foto, e agora eu tô aqui. É porque o exemplo que o senhor colocou, eu achei fácil, mas o que o senhor botou para fazer em casa, eu não achei fácil. Diga. 10 vezes 2 elevado a x mais 5 igual a 10. 10 vezes 2 Elevado a x mais 5 mais 5 igual a 10. igual a 10. 10. É isso? Uhum. Aí teria 3 bases, não, né? Não, essa daqui, ó, pode até ter um nível de dificuldade. Aqui não está multiplicando? Uhum. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, acho não. O meu objetivo é igualar as bases. Olha só, como aqui tem 10, eu vou passar esse número para o outro lado. Aqui não está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo.
Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a x mais 5 é igual a 10, e aqui estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, dividido por 10. Esse 10 daqui, ó, passou para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 2 elevado a x mais 5. Qual o valor de 10 dividido por 10? 1. Aí você tem que ter um cuidado muito grande, que o 1 é chamado de coringa, o número que você pode escrever em qualquer base. Então, eu posso escrever 1 como 2 elevado a 0. A gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí daqui, x mais 5 é igual a 0. Né? Bases iguais, vou igualar esses expoentes. X é igual a menos 5. 5 para lá. Solução. Menos 5. Obrigada. Dá uma copiada aí enquanto eu beber uma água. Professor, eu não consegui entender a parte dessa parte aí que esse 10 elevado a 10 transformou em 1. É 10 dividido por 10. Esse 10 aqui, ó. Um minutinho. Esse 10 aqui não está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Está multiplicando, ó, 10 vezes, passa para o outro lado dividindo. Tudo bem até aí? Sim. 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Vou até apagar aqui para cima, está bem feio. Tudo bem até aí? 10 dividido por 10 dá 1. Sim. Aí agora é o seguinte, o 1, a gente chama 1 de número coringa, ou número que você pode escrever em qualquer base. Como aqui é base 2, eu vou escrever o lado de cá na base 2. Então, 1 é a mesma coisa de 2 elevado a 0. Então, ficou de um lado 2 elevado a x mais 5 e do outro lado 2 elevado a 0. Bases iguais, x mais 5 igual a 0, x igual a menos 5, solução menos 5. Entendi. Uma dica também, gente, sempre que tiver número e potência, sempre deixe a potência de um lado e passe o número para o outro lado. Olha só que aqui eu tinha número e potência. O ideal é você passar, de alguma forma, passar o número para o outro lado, para deixar só a potência de um lado. Eu não sei se eu passei mais questões com esse tipo de... Passou outra. Eu acho que aqui também tem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó. Não ficou beleza. Diga aí a que eu tenho aí. 4. Deixa eu dar um print aí. Deixa eu só beber uma água. E espera aí que eu volto. Rapidinho. Diga aí como é. Show. Slide. Não precisa mais colocar outro. Volta. Pode ser? Pode dizer.
4 vezes 2 elevado a x. 4 vezes 2 elevado a x. Mais 2 Mais 2 elevado a x menos 1. Igual a 72. Igual a 72. Esse é um bom exemplo. Ó, primeira coisa, olha só o que eu vou fazer. Eu vou tentar, gente, a estratégia é essa, é tentar separar o número da potência. Essa é a primeira estratégia. Então, ó, vai ficar assim, ó. 4 vezes 2 elevado a x, mais 2 elevado a x, vezes, porque aqui está junto, né? Posso botar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Vou botar esse asterisco aqui só para vocês observarem o que foi que eu fiz. 2 elevado a x menos 1 é a mesma coisa de 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Ou seja, se eu pegar isso aqui e somar, observar a base e somar, vai dar isso. Por que eu fiz isso? Porque meu objetivo é separar o número da potência de x. Então, aqui, ó, eu tenho esse fator comum aqui. A gente não dividiria, não? 72 por 4? Não passaria para lá, não, né? O problema, a gente não pode passar ainda, porque aqui tem esse sinal de mais. Deixa eu apagar aqui, porque ficou meio borrado. Peraí que eu explico direitinho. Tem uma diferença dessa letra para a letra anterior. Essa letra eu tenho 2 membros. Deixa eu ver se eu estou com a letra anterior, só tinha um termo só. Essa eu tenho 2. Então, nessa letra aqui, ó, antes de passar para lá, eu vou ter que primeiro colocar em evidência esse 2 elevado a x. Tem aqui, ó. Vou botar 2 elevado a x aqui, ó, em evidência. Quando eu pegar esse termo todo e dividir por 2 elevado a x, aqui vai dar 4. Mais, quando eu pegar esse termo todo e dividir por 2 elevado a x, aqui vai dar 2 elevado a menos 1. Vou deixar aqui um colchete. Igual a 72. Entendi, não. É assim. Deixa eu ver como é que eu explico de uma outra forma. Não sei se ficaria bom assim. Mas imagine assim, ó. Imagine que você tivesse 4 vezes x mais, sei lá, 5 vezes x. O que é isso aqui? Quando você tem isso aqui. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que você deixar x em evidência e botar 4 mais 5. Que vai dar 9x. Entendi. Só que aqui, eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei o 2 elevado a x aqui. Aí quando eu peguei isso aqui, dividido por isso, dá 4. Quando eu peguei isso aqui tudo, dividido por isso, vai dar 2 elevado a menos 1. Apague aí, vai, faça de novo devagarinho. E por que fica um x só? Porque o quê? 4 vezes x mais 5 vezes x. Aí só fica x vezes 4 mais 5. Por que só um x? Porque você só tem em comum x. Ah, tá. Eu não tenho um outro termo. Vocês entenderam dessa primeira linha para essa segunda linha aqui? Daqui para aqui? Entendi. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer isso tudo, eu vou mudar isso aqui. Talvez fique melhor. 4 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x. Isso aqui não está elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado a 1. Concorda comigo? Sim. Aí eu vou fazer assim, vou botar 4 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x vezes 1 sobre 2. É igual a 72. Uma coisa que todo mundo gosta de fazer, quer fazer, mas isso não pode fazer. Por exemplo,
Já vi vários alunos em várias provas dizer que isso aqui é igual a 8 elevado a x. Isso não é. Ou dizer que 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 é 2 elevado a x sobre 2. Normalmente você não multiplica a potência de x, potência elevada a x com número. Certo? Então tome muito cuidado. Essas coisas aí não se faz. Você não pode fazer isso. Então, o que você tem que fazer é o que eu estou dizendo. Nosso objetivo é separar a parte exponencial da parte numérica. E a gente só consegue fazer isso quando a gente coloca em evidência. Então, é uma questão diferente. O estilo de resolver é diferente. Você vai colocar 2 elevado a x aqui. Aí, quando você pegar esse grupo e dividir por 2 elevado a x, isso aqui vai dar 4. Mas, quando você pegar esse grupo todo e dividir por 2 elevado a x, vai dar 1 meio. É igual a 72. Aí você vai resolver isso aqui de dentro. Como é que você resolve isso? 4 mais 1 sobre 2. Diz aí pra mim, quem sabe resolver isso. Coloca 1 embaixo do 4. Botar 1 embaixo do 4, sim. E tira um MMC de 1 e 2. Vai dar 2. Tira um MMC de 1 e 2, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Isso. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então vai dar 9 sobre 2. Então vai ficar 2 elevado a x vezes 9 sobre 2 é igual a 72. Tudo bem até aí? Não, professor. Diga aí o que foi que Ô, pegou. professor, não mesmo. Eu não cobro essa questão, não, pelo amor de Deus. Eu acho mais fácil dizer o que você não entendeu. É porque eu não sei, é vergonhoso fazer um MMC. Então tá na hora de aprender. Não, MMC também sei lá. É muita coisa, Jesus. Professor, no lugar de fazer o MMC, pode fazer meio por extremos? Dá certo? Nesse caso é mais complicado. Porque assim, ó, meio pelos extremos é quando você tem uma situação como essa. Ó, x sobre 2 é igual, sei lá, a 4. Aí, se você não quiser fazer o MMC, você pode multiplicar esse por esse, esse por esse. Mas nesse caso aqui, eu não tenho uma igualdade. Eu só quero obter o resultado dessa parte aqui, ó. Eu só tenho 4 mais 1 sobre 2. Então, eu não tenho igualdade para fazer meio pelos extremos. Então, assim, gente, não é vergonhoso não saber fazer o MMC. É dizer, eu quero aprender a fazer o MMC. E pronto. O senhor já me ensinou e eu não aprendi lá na sala. Vamos de novo. E esse é o MMC mais fácil, porque é um MMC de 2 e 1. Todas as vezes que você vai tirar o MMC de qualquer número e 1, é o próprio número. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Você tem denominadores diferentes. O MMC é para você obter o mesmo denominador. Está com 2 e 1. Não se tira o MMC de 2 e 1, porque por 2 vai dar 1 e 1. Então, o MMC vai ser o próprio 2. Você vai botar aqui, ó, 2 e aqui 2. Só que você tem que obter frações equivalentes. Como é que você obtém isso? Você vai ter que pegar esse denominador, dividir por esse, e o resultado multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. 8 sobre 2 é a mesma coisa que 4 sobre 1. A mesma coisa. 8 sobre 2 e 4 sobre 1 é a mesma coisa. 8 dividido por 2 não é 4? E 1 meio, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 meio é igual a 1 meio. Aí aqui eu fiz o quê? Conservei o denominador. Denominadores iguais você conserva. E somos numeradores. Pronto. Então... Gosto de dizer outra forma, viu, de fazer. Não entendi. Eu vou dizer outra forma de fazer, ó. Se botar o 4... Eu não sei, não. Eu vi aqui, eu acho que deu certo. 4 vezes 2. Lá nesse X onde estava. Em cima do MMC, tá vendo?
Sim. 4 vezes 2 deu 8. Isso. 4 dividido por 2 dá 2. Tá vendo? Mais 4 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Não entendi muito bem, não, mas vamos seguir. Até aqui tudo bem? Até essa parte aqui? Tudo bem. Você se lembra que no outro, quando a gente tinha 10 vezes 2 elevado a x, sei lá, e 10 do outro lado, o que foi que a gente fez com esse 10? A gente passou para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, aqui, ó, a gente vai pegar esse 9 meios e vamos passar para o lado de cá fazendo o quê? Passa para onde? Para o outro lado Vai da multiplicar. igualdade. Vai passar para o outro lado da igualdade fazendo o quê? Passar para o outro lado dividindo. Dividindo. Aqui não está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 72. Divisão é a mesma coisa do traço de fração, ó. Aquele traço de fração que a gente conhece. 9 sobre 2. Ou seja, eu estou dividindo 72 por 9 sobre 2. Certo? Opa. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar o que eu tinha feito. Como é que eu resolvo? Quem se lembra? Como é que a gente resolve divisão de fração? Quem lembra? Quem me refresca a memória? Como é que a gente faz essa conta aqui, ó? Quem se lembra? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é 72, então vai ficar 72 vezes o inverso da segunda, 2 sobre 9. Aí vai ficar 2 sobre x é igual a 72 vezes 2, 144 sobre 9. Tudo bem até aí? Não. Diga aí, pegou. Ah, professor, não adianta falar mais não. Pode continuar aí. Adianta. Depois eu aprendo só aqui. Olha aí para mim, 144 dividido por 9, quanto é que vai dar? 144 dividido Ai, Senhor. vai dar 16. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a x é igual a 16. 16 a gente sabe que fatora, ó. 16 a gente pode fatorar por 2, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2. Não quer escrever mais aqui. Por 2 dá 1. 2 a 4. Ixi. E agora, onde é que estava? Aqui. Aí vai ficar 2 elevado a quarta, ou 2 elevado a x, é igual a 2 elevado a quarta. X é igual a 4. Solução 4. E aí acabou a questão. Acabou a questão, usou a página toda para uma questão. Simplesinha, né? Meu Deus. Olha só. Eu Pelo amor de Deus. Professor, pense direitinho aí, com calma e com carinho, como é que você vai fazer essa prova, e com quantas pessoas a gente vai fazer essa prova, porque... Com uma só. Isso. Não, professor, pense direito. Passe o agilidade para o seu lado e o nosso. Pense aí, viu? Por favor. Pense com carinho. Não colocando uma questão dessa, tá ótimo. 2 pessoas pensando é 1000 vezes melhor. 3 melhor ainda. E 4 mais rápido. nem se fala. Agora uma daí. A prova para a semana, professor? É para a semana a prova? Eu acho que não. Acho que a gente tem mais uma semana e depois a prova, se eu não estou enganado. O senhor disse que seria dia 1º. Para a semana já é primeiro? Exatamente. Mas acho que a gente está muito verde, né?
Professor, se o senhor quiser fazer semana que vem, o senhor faz. Agora faça em pelo menos dupla. Então o problema não é a prova, é ser em dupla? É. Uma cabeça ou duas cabeças pensam melhor que uma. É mais Então, rápido para o senhor corrigir e encerrar esse semestre. E ajuda todo mundo, né? Não, às vezes não. Às vezes, quando a prova é individual, é mais fácil corrigir. Sério? É. Como assim? Não existe, não. De 40 provas, o senhor só vai corrigir 20. Olha que facilidade para o senhor, pensando no seu Natal. Bom, cada um vai levar uma caixa de chocolate pro senhor. Eu levo uma caixa de ônibus pro senhor. Lá, prova comendo chocolate, que já o senhor gosta. Copiaram aí, gente? Pense aí, viu? Professor. Então vamos lá. Resolvam essas duas aí, ó. Vou dar 10 minutos para eles resolverem. Rapidinho. Já copiaram? Não, peraí. Eu tava resolvendo antes. Tenta resolver aí. 10 minutinhos. São 8h14, 8h24. Isso? Uhum. Tá no 40. E aqui tem x mais 1. Do outro lado, 3. elevado a 1/3. Uhum. Certo? Certo. Continuando, você vai pegar esse 2, vai multiplicar pelo primeiro e vai multiplicar pelo segundo. Fiz isso. Então vai ficar 3 elevado a 2x mais 2. Pega a mão, vó. Tira esse 3, vai logo pelos expoentes. Igual a 3 elevado a 1/3. É agora que eu vou igualar os expoentes. 2x mais 2 é igual a 1/3. E assim, até porque vocês não fizeram o caminho MMC. Tem que fazer. Eu nem percebi. Aqui é 3. Vai botando aí. 3. Isso é o começo também. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6x. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. E aqui 1. Dividido por quê? Por 1. Ah, sim. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Fica 6x. Mas aí a gente achou 6 da onde? 3 dividido por 1 dá quanto? Cadê 3? 3 aqui. O MMC não foi 3? O MMC é de 3 e 1. Qual os denominadores? 1, 1 e 3. Então o MMC é 3. Eu não sei ainda não. É bem simples, ó. Todas as vezes que você tiver um MMC de um número e 1, vai ser o próprio número. Você tá com isso aqui, ó. 2x sobre 1 mais 2 sobre 1 igual a 1 sobre 3. Quais são os denominadores aí? 1, 1 e 3. Então não tem nem por que tirar o MMC. O MMC vai ser 3. Então você vai pegar aqui, ó. Vai pegar essa mesma fração. E agora você vai escrever toda ela sobre o mesmo denominador, que é 3, que é o MMC. Aí você vai pegar esse denominador, dividir por esse e multiplicar pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. O 3 eu repito embaixo de todo mundo, né? É.
porque é o MMC. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. Quando você faz isso, como é uma equação, você vai cortar os denominadores. Vai ficar 6x mais 6 igual a 1. 6x é igual a 1 menos 6. 6x é igual a menos 5. X é igual a menos 5 sobre 6. Teve uma questão que está aí nesses slides que eu, na hora de fazer a recorreção da aula, estava errada. Então, por isso que eu estou fazendo a maioria das questões na mão. Se vocês notarem alguma diferença de resultado, é por isso. Tem alguma questão que eu fiz algum erro de digitação. Tudo certinho aí? Não, 6x mais 6 dá 6x, é? 6x mais 6 é igual a 1. Sim. Não é isso que está escrito aqui? Eu peguei esse mais 6 e passei para o outro lado. Eu não posso somar 6x mais 6. Eu só somo variável com variável e número com número. Então, eu peguei esse mais 6 aqui e passei para o outro lado. Ficou menos 6. Uhum. Entendi. Então, 6x igual a 1 menos 6 menos 5. Eu não posso somar x a não ser com x. E número com número. Ô, professor, e esse menos 5 aí? O que é que tem ele? Ele De tá onde aqui vem? De onde vem ele? Ele vem dessa continha aqui, ó. 1 menos 6. Ah, sim, entendi agora. 1 E esse, menos 6. professor? Tá, menos E 6. esse, E o quê? professor, posso falar? Então, esse 3,1 aí é o que mesmo? Porque eu não sei disso. Isso aqui é um MMC de 3 e 1. É para mandar a resposta aonde, professor? Não entendi. A resposta, para lhe mostrar como é. A resposta? Sim. Rapaz, eu acho que não tem como fazer isso. Se tivesse, seria... Eu vou ligar a câmera se eu ver. Ah, então pronto. Peraí, deixa eu abrir aqui. Peraí. Só um minuto. Manter. Deixa eu parar a apresentação. Jogue duro. O primeiro deu... Foi a pressa. Foi. Você fez uma coisa diferente do meu. Até pode ter ficado melhor. Eu tirei logo o MMC de tudo. Se você quiser, você só tira o MMC do lado de lá. Aí não precisa cortar. Eu sei. E a resposta deu menos 3 sobre 2? Não, dá menos 5. Sobre 2? 6. Eu vou ver aqui. Pronto, veja aí. Eu fiz esse e já fiz o de cá. Oxe, a gente não tinha feito ainda, não. Mas lá vocês não falaram que dava 4 terços? Sim, foi. Pois é, eu tô achando que se vocês fizeram, deram 4 terços, não podia fazer. A letra A eu fiz. Deu isso. A letra B que pegou. Professor, deixa eu ver aqui, se tá certo. A letra B, eu tô achando que o que pega para vocês é essa questão do MMC. MMC. Exatamente. Você já fez a prova? Não. Gente, direitinho. Não coloque isso, não. Oi? Não coloque MMC, não, questão de MMC. Sei, porque a disciplina matemática básica, MMC é coisa básica, viu? Não pode ficar fugindo, não. Então, se eu boto MMC, mas bota 2 ou 3 cabeças pensando. Você pode não colocar o MMC e deixar individual, ou coloca o MMC e botar duplo ou trio, tá vendo? E pensa que ideia boa. Qual é a ideia boa? Não botar MMC e deixar individual. Fazer em dupla ou trio.
Vocês não querem aprender MMC? Não, professor, porque esse assunto já é muito complicado. Tem gente que nem pegou ainda. Ainda tem esse MMC para aprender? Ô, professor. Pode falar. Ó, aqui. Ficou 3 a segunda, né? Elevado, entre parênteses, a x mais 1, que é igual a 3 elevado a 1/3. Aí ficou 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Aí conserva o sinal. Do outro lado ficou 1/3. Aí eu fiz 2x é igual a... O 2 passou para lá, negativo. Isso. Não é isso? Aí eu fiz uma MMC de 3. Uma MMC de 3, né? 3 por 3 dá 1 vezes 1, 3. Né? Isso. 3 por 3 dá 1... Não, 3 por 3 dá 1 vezes 1 a 1. Ah, rapaz, é 1 menos 6, né? Eu botei aqui. Aqui, ó. Eu não sei onde foi que eu fiz isso. Só errei aqui. Aqui era 1. Aí ficou isso, ó. 1 menos 6, menos 5. E fica menos 5 sobre 2, não é isso? Menos 5 sobre 6. Sobre 6? Deixa eu ver. Porque ficou da base 3, o 2 vai multiplicando, 2 vezes 3, 6. É isso mesmo. Desculpe. Pronto, consertei aqui. Beleza. Foi a pressa, rapaz. Tem que acabar com isso. Vamos mudar de assunto? Vai falar da Copa do Mundo? Vou fazer o seguinte agora, vou passar alguns problemas envolvendo função exponencial. Situações de problema envolvendo função exponencial. O pessoal que quer prova em dupla, confia em si ou confia no parceiro? Confio em mim. Então estava fazendo individual. Nos dois. Eu confio no parceiro, viu, professor? Professor. Eu não confio em ninguém, não, viu? Oi. 2 pessoas pensando a ver melhor. Eu confio em mim, mas se tiver outra pessoa, tá ótimo, porque aí a confiança é 100%. Sério, professor, o negócio tá... A confiança aumenta. É isso. Professor, eu já lhe falei isso há não sei quanto tempo. Eu não sei porque é que o senhor não entende. Eu entendo. Eu só não entendo porque individual você não produzem a mesma coisa. Meu filhinho, tenha misericórdia da gente. 2 cabeças pensam melhor do que uma. É final de ano, não faça isso com a gente, não. Professor, pergunte a Regiane aí o que foi que aconteceu comigo hoje. Bichinha, daqui a pulso. Vamos lá, ó. Não é. Eu vou lhe falar depois na aula. Você não vai nem acreditar. Nem eu acreditei. Vamos ver essa questão aqui, ó. Na divisão celular chamada mitose, não sei se vocês estudaram biologia, tem um assunto chamado mitose e meiose. Divisão celular. Então, existe uma divisão chamada mitose, que cada célula se transforma em 2 novas células filhas. E assim vai, né? Cada célula filha se divide em 2 e vai se repetir nesse processo. Sabendo que podem ocorrer sucessivas divisões, determine o número total de células obtidas a partir de uma única célula após 7 divisões. Então, só para a gente ilustrar, assim, você tem uma célula, e essa célula vai dar origem a quantas células? 2. Aí você tem essas 2, ela vai dar origem a quantas células? 4. Tive quantas divisões até agora? 3, né? 2 divisões. Sim, A primeira divisão originou 2, isso, a segunda divisão originou 4. Isso. Aí eu quero saber, após 7 divisões, a gente vai originar quantas células? Misericórdia.
Se você usar bolinha, vai demorar um pouquinho. Você não pode Colocaria. Você tem que usar. Qual seria a função que está representando o que está acontecendo? Exponencial. Seria 2 a 7, mas não é, professor? É mais ou menos isso. A função é essa, 2 elevado a x. Por que 2 elevado a x? Porque cada célula se divide em 2 novas. Ou seja, quando você tem uma célula, a partir de uma célula, f de 1, você gera 2 células. Certo? F de 1 é igual a 2 elevado a 1 a 2. Quando você tem 2 células, f de 2 geram quantas células? 4. Na 7ª divisão, você vai ter 2 elevado a 7. Aí a gente tem que saber quanto é 2 elevado a 7. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 112, né? Vezes 2, não é mais. 4 vezes 4. 256? Mais um pouquinho. 16 vezes 4. 64. Tá certo nas minhas contas? Tá. 64 vezes 2. 2 vezes... Acho que 128. Eu acho que é isso. Isso é? Deixa eu ver se aqui tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 2, 128. Eu acho que é isso. 128. Perguntas sobre essa situação? Ficou bem prático aí. Agora, o macete é o seguinte. Observe que aqui ela estava dizendo que... cadê? Aí, no caso, se o senhor desse o 128, a gente fatorava. Se divide em 2. Então, isso aqui é determinante para você saber que é base 2. Se fosse se triplicar, seria base 3. Quadruplicar, base 4. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente soube que era x elevado, f de x igual a 2 elevado a x. Certo? A função foi 2 elevado a x, porque cada uma célula gera 2. Deixa eu ver aqui agora. Vamos para essa questão aqui agora. Em uma pesquisa realizada, constatou-se que a população P de uma determinada bactéria cresce segundo a expressão P de T é igual a 25 vezes 2 elevado a T, em que T representa o tempo em horas. Para atingir uma população de 400 bactérias, será necessário um tempo de... Como é que a gente faz isso? A gente tem essa função aqui, ó, a gente não pode perder de vista essa função aqui. E a gente está dizendo que para atingir uma população de 400 bactérias, onde é que a gente vai substituir essas 400 bactérias? Em 25. E depois tem que achar o momento que dá 2 horas, né, professor? Oi? E achar o momento que dá 2 horas? A gente vai ter que achar o tempo. Aí, no caso, então, acho que vai ter que fatorar os 2 e o que der igual é esse momento, né? Existem 2 formas de fazer. O pessoal de concurso ia fazer o seguinte, ia pegar cada um aqui, ó, e ia substituir aqui para ver se dava 400. Eu não gosto muito dessa técnica, não, mas para concurso isso é válido. Você ia pegar 25... vezes 2 elevado, por exemplo, 2 elevado a 4. Façam aí para mim, por exemplo, 16 vezes 25, para ver quanto é que dá. Só para ver. $400. 16 vezes 25? Uhum. Então, acertaria de primeira. Daria a letra A. Mas,
matematicamente, né, ele está te dando que a população é de 400. Então, você vai fazer aqui, no lugar de P de T, você vai botar 400. 400 é igual a 25 vezes 2 elevado a T. Entende isso que eu fiz? Entendi. Aí, Então, só para ficar mais organizado, eu vou trocar os membros. Vou botar aqui, ó, 25 vezes 2 elevado a T é igual a 400. Aí você vai seguir aquela mesma regra que eu falei, ó. Se aqui está multiplicando, ó, passa para o outro lado dividindo. 2 elevado a T é igual a 400 sobre 25. 2 elevado a T vai ser igual a... Fazer essa continha aqui, que eu não sei. 400 dividido por 25. Vai dar 16. 16. Então, 2 elevado a T vai ser igual a 2 elevado a quarta, que é 16. T é igual a 4. 4 horas. O método do concurseiro. Entendi. legal. Eu gostei mais do método do concurseiro. Só tem... Todo método tem seus ônus e bônus. Essa foi a primeira. Se fosse a última, você ia ter que testar a primeira, testar a segunda, testar a terceira, testar a quarta, até testar a quinta. Eu não entendi o que você fez nesse primeiro exemplo, não, professor. A primeira forma. A primeira forma? Uhum. É assim, ó. Eu estou querendo achar o tempo, não é isso? O T. Estou querendo achar... Ele deu isso aqui, ele disse que isso aqui é 400, e eu estou querendo achar esse tempo. Aqui não são as respostas? 4, 3, 2,30. Eu fiz o seguinte, eu vou pegar essas respostas e vou substituir aqui até dar 400. Aí logo a primeira que eu coloquei, ó, 25 vezes 2 elevado a quarta, 2 elevado a quarta é 16. Ficou 25 vezes 16, que dá 400. Entendi. Aí eu soube que era a primeira, era a letra A. Então, normalmente, os concurseiros, né, se eu estivesse fazendo um concurso, eu faria assim. Mas como eu estou dando uma aula, eu faço assim. Deixa que eu vou tirar foto. Pronto. Mais pra gente. Eu vou fazer o seguinte, para não dar muito de um assunto, vou deixar esse problema para vocês fazerem, tentarem. Não, vamos fazer também, vamos fazer mais. Com a seca, estima-se que o nível de água em metros em um reservatório daqui a 3 meses seja N de T igual a 8 vezes 4 elevado a menos 0,2 T. Determine o tempo necessário para que o nível de água no reservatório atinja 1 metro. Aí eu pergunto, 1 metro, eu vou substituir o N de T ou o T? Vou voltar a minha pergunta. 1 metro corresponde ao N de T ou T? Acho que é o N de T. Ao T, não, professor? Ao N de T. Não é o T, não, porque T é tempo. Ah, sim. Certo? É o nível. Ah, é o nível. Vou fazer o seguinte, onde tiver N de T, eu vou colocar 1. 1 vai ser igual a 8 vezes 4, elevado a menos 0,2 T. Como é que eu resolvo isso, gente? Poderia igualar a base primeiro? Isso. Como é que eu vou igualar essa base? Fatorando? Certo. Antes de fatorar, eu vou ter que fatorar. Antes de fatorar, eu tenho que ter um detalhe. Primeiro, eu vou passar esse 8 que está multiplicando para o outro lado. Eu passo para o outro lado como? Dividindo. Trocando sinal. Dividindo. Vai ficar 1 sobre 8 é igual a 4 elevado a menos 0,2. Certo? E agora eu vou fatorar. Eu fatoro o quê? Quem é que eu vou ter que fatorar? 8 e 4. O 8 e o 4, muito bem. Eu vou fatorar o 8, porque o 8 já tem o 4. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Aí vai ficar 1 sobre 2 ao cubo,
é igual a 2 ao quadrado, botar um parênteses, menos 0,2t. E agora eu faço o que aqui, gente? O que é que eu posso fazer com o lado de cá? Inverter. Posso inverter. Eu vou inverter. Eu ia fazer aquela outra jogada de botar um meio elevado a 1 terço, mas eu vou inverter. 2 elevado a menos 3. E com o lado de lá? 2 elevado a 1. Multiplico esse expoente daqui pelo expoente de fora. Vai ficar 2 elevado a 2 vezes menos 0,2t, vai dar menos 0,4t. Concorda? Aí, no caso, já não usa mais o parênteses, né, professor? Não, porque eu já multipliquei. Já multipliquei esse 2 por isso aqui. Certo? Olha aí. E agora eu faço o quê? Vai ficar menos 3 é igual a menos 0,4t. Multiplica por menos 1, está negativo. Eu vou botar na frente o tempo, né? Só por uma questão de organização. 0,4t é igual a 3. T vai ser igual a 3 dividido por 0,4. Como não tem calculadora na prova, o ideal é que você faça isso. T é igual a 3 sobre 4 sobre 10, que é 0,4. T vai ser igual a, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 4. T vai ser igual a 30 sobre 4. Puxa, eu não entendi, não. Entendeu, não? Essa parte aí, não. Não poderia deixar 3 sobre 0,4, não? Se você tiver uma calculadora, facilita. Mas né? O senhor não vai deixar a gente ter. Então, você tem que saber transformar 0,4 em 4 sobre 10. Poxa, tá bom. Vai dar Eu não 7 ficaria meses 2 e meio. quintos, não? Vai dar 7 meses e meio. Ou 7 meses e 15 dias. 7 meses e 15 dias. Se eu fizer uma questão dessa, eu faço uma questão para não precisar usar calculadora. Ser mais simples. Eu acho que aqui deve ter essa questão também, já toda feitinha. Então, nos problemas, você tem que saber identificar o que é pedido, se é o tempo ou se é a outra variável. Então, tem que tomar só cuidado com essa questão. Certo. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que está organizado isso. Tá tudo feitinho. Tá tudo feito. E aí, galera? Podemos avançar? Podemos. Fabiane, seu áudio está aberto. Eu não vou fazer essa questão, vou deixar para vocês observarem. Nem essa. Vou para logaritmo. Pelo menos iniciar logaritmo, para vocês verem alguma coisa. Eu acho que eu vou ter que mudar a prova,
Agora vai mudar para muito tarde, porque se eu não estiver enganado, dia 8 não tem aula. Por que, professor? É feriado mesmo. Feriado. É feriado dia 8. Aí a gente tem duas soluções. Ou a gente faz a prova, você também pode fazer a prova sem log, né? Pode ser, só caindo função exponencial. Melhor, professor. Porque esse assunto já está complicado demais. Professor? E aí a gente faz a prova dia 1º mesmo. Pronto, prova de hoje a 8. Então vamos firmar de hoje a 8, só com exponencial. Sem log. Certo? E não vai ter nenhuma atividade extra, não é? Ótimo. Não, na próxima semana. Poxa, isso eu complica, viu? Por quê? Semana que vem vai ser presencial? Por que não? Sei lá. Só se os casos de Covid aumentar muito. Ô, professor, qual vai ser mesmo o assunto da prova? Você pode falar, por favor? Função exponencial. Na verdade, tudo envolvendo função exponencial. Só, né? Mas vai cair tudo aquele negócio que o senhor deu? Tudo. Sangue do caldeiro. Função é função exponencial. Até o que eu dei até hoje, cai. Esses negócios aí com esses problemas vai cair? Essas coisas aí que a gente tá vendo agora? Sim. Eu vou cair dura. Por quê? Professor, porque é difícil, meu Deus. Seria mais difícil se eu colocasse log junto. Mas eu sei que Jesus vai tocar no seu coração se eu fazer essa prova de dupla, de trio, não sei. Mas para Jesus tocar no meu coração de fazer isso, Jesus vai tocar no seu coração, você vai estudar e vai dizer, eu não preciso fazer prova. Já estou fazendo isso, meu querido, já estou fazendo. Então. E quem disse que só fazer a prova em dupla é porque não estuda? Eu já disse ao senhor, é porque duas cabeças pensando é 1000 vezes melhor do que uma. E descomplica. E agiliza. E a gente está estudando o máximo. Isso. Eu vou ver. Vamos ver nessa próxima prova, se duas cabeças pensam melhor do que uma vez. Isso aí, muito bem. A gente vai botar uma só, aí vai ver se pensa mesmo. Vamos lá? Mais alguma dúvida sobre a prova? Tá ótimo, tranquilo. Ficou bom assim, pessoal, para estudar, né? Deixa eu só dar uma olhada em quantas cabeças estão pensando aqui melhor do que uma. Tem pouquíssima gente aqui. Hein? Ai, professor, não aguento com o senhor, não, viu? Gente aqui. Pronto. Aí, só para você ter ideia, né? Mas no dia da prova vai ter um bocado. Pois é, aí vai juntar a gente daqui que está estudando hoje com o povo que não assistiu aula. Eu prefiro fazer individual, viu, galera? Maiane. Ai. Se o povo não tá nem aqui assistindo. Mas quem quer aprender não sabe nada. Mas a gente que tá assistindo faz com quem tá assistindo. Boa, Isa, boa. É aquela coisa, né? A gente não sabe quem é que não tá assistindo. Você já não sabe se não tá estudando em casa. Tem aquela coisa também. Não vamos julgar. É melhor ser ainda que é melhor. Vamos ver então mais uma questão problema. Vamos lá, o número de bactérias em um meio triplica de hora em hora. Olha, agora triplica de hora em hora. Se inicialmente existe apenas uma bactéria no meio, qual o número de bactérias ao final de 7 horas? Como é que eu faço isso? Aí essa é base Qual seria a função agora, gente? Já que triplica, eu vou ter que fazer o quê? É igual aquela questão, é 3
X. 3 elevado a X. E depois elevado a 7. Isso. Só isso. Como é, professor? 3 elevado a X, depois elevado a 7? É, porque ele falou ao final de 7 horas. Vai dar 2.187. Então você só vai ter que estar ligadinha se dobra, se triplica, se quadriplica, se quintuplica, se sextuplica, para você saber a base. Ô, professor, vai poder usar a calculadora? A princípio, não. Certo. Porque esse número aí foi grande. É isso. Aí no dia da prova eu capricho para botar um número pequeno. Se não usar a calculadora. Se usar a calculadora, eu aviso com antecedência e posso botar o número que eu quiser. Tá bom. Ai, porque 2 cabeças pensam melhor, tá vendo? Por quê? Cada quem pensa um lado do cálculo. Não, para mim, eu sou muito franco em dizer. Para mim, a prova em dupla é ruim porque tem muito aluno que não está estudando. Se você for colocar uma sala, a sala tem 50. Eu te digo que não tem 25 estudando. E não é julgar, não. É apenas olhar. De olhar, você percebe. Então, exatamente isso. O senhor sabe quem ele vai chegar ali, vai sentar com uma pessoa que está estudando. A pessoa que está estudando vai fazer a prova. Então, do ponto de vista da justiça, gente, não tem justiça nisso. Eu acho até feio, até defender isso. Entende? A prova em dupla é feita realmente para um apoiar o outro. Mas não está acontecendo. Então, a gente tem que procurar um outro instrumento. Cada um se apoiar. Até para que a pessoa que está nesse estado vamos dizer assim, de se apoiar no outro, perceba que não vai dar certo. Que ela vai ter que ter um plano B. Entende? Então eu fico muito tranquilo nisso. Eu acredito que quem está estudando, tanto faz a prova em dupla ou individual. Não muda muita coisa. Porque tem que confiar na pessoa, tem que confiar no que sabe, no seu Até faz, professor. O negócio é assim, a nota vai ser igual. Não, a nota não vai ser igual. Eu concordo que em dupla você soma esforços. Mas a nota também não vai ser tão diferente assim. Até para o que foi construído. Se você for avaliar as notas, está todo mundo com nota boa. Então, agora o problema é o seguinte: a gente vai fazer a prova individual. Já aconteceu isso em algumas turmas, que eu fiz o mesmo trabalho de fazer pontos extras e tal, e tal, e tal. E aí, no final, a pessoa precisava, por exemplo, de 4 para passar. E a pessoa ia e tirava 2. E aí, ia para a final, também não conseguia passar. Então, mostrava o quê? Que ela só tinha obtido êxito enquanto tinha dupla, enquanto tinha trabalhos, enquanto tinha pontos extras. Quando deixou ela só, ela mostrou frágil. Então, é isso que não pode acontecer. Então, eu acho que quem